Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Programa Florescer Violeta, eu sou Sidney Rosa. Você que está chegando aí pela primeira vez, você que está ouvindo a rádio ou nesse horário pela primeira vez, eu sou um terapeuta que trabalho com várias técnicas, com algumas técnicas. Então, por isso que eu me chamo de terapeuta integrativo, né? Porque eu vou integrando ali as técnicas. Eu tenho a psicanálise, né? Eu sou psicanalista, eu tenho a psicanálise como a ferramenta de suporte, a principal ferramenta do trabalho, e a partir dela eu uso hipnose, eu uso reiki xamânico, eu uso as constelações familiares, eu uso cromoterapia, reiki xamânico, né? Tudo que puder agregar para poder te ajudar no teu processo de entendimento do seu ser, no projeto de entendimento das tuas questões, né? Se você quiser só uma sessão de hipnose, se você quiser uma sessão de constelação, se você quiser uma sessão de reiki, também eu faço, sem dúvida. Mas essas técnicas eu agrego ao meu trabalho como psicanalista. Na hipnose eu sempre vou te explicar que a gente vai primeiro conversar sobre a sua questão, né? Eu não aplico a hipnose logo na primeira sessão. Eu entendo que é importante que a gente percorra o caminho da tua questão, porque ela com certeza tem um vínculo emocional. Ela está ligada a algo emocionalmente vivenciado, vivido, principalmente na fase infantil, não só, mas principalmente, né, na fase infantil. Eu sempre falo disso, 80% do que é um adulto, seja lá qual for esse adulto, 80% dele é construído, é constituído na fase infantil até os 10 anos, em média. Pouco mais, pouco menos de 10 anos, ali se formam 80% do que nós somos, né? Então é importante que a gente entenda quais são essas questões, que criança ferida, que criança machucada, que criança abandonada, né, que está aí dentro de você, né? Qual criança que está, né? Qual criança que está viva nesse adulto, né? Nessa adulta? Qual é essa criança? É importante olhar para isso, né? É importante, porque nossos pais, né, e eu como pai, como avô, posso falar disso tranquilamente, a gente mais erra do que acerta nessa condução da educação dos nossos filhos, né? Óbvio que tem exceções para tudo na vida, tem exceções, mas em média a gente mais erra do que acerta. E por que a gente erra? Porque ou a gente super protege, ou porque a gente cobra demais. É muito duro, é muito rígido, né? Aprendemos assim, e assim a gente vai passando, né? E isso, de certa maneira, faz com que os nossos filhos se machuquem de uma maneira ou de outra, né? E aí essas crianças ficam feridas. E a gente vai carregando essas crianças, óbvio, né? Simples assim. A gente vai carregando essas crianças durante a nossa adolescência, durante a nossa fase adulta. Com 80 anos, essa criança poderá estar dando sinais, né? Nosso cérebro faz um looping em fração de segundos, e aquela criança ferida lá, com 5, 3, 7, 9 anos, ela se apresenta nesse adulto, seja um adulto de 20 anos ou de 90 anos, né? Isso pode acontecer. Então essa é a base do trabalho, né? A base é a psicanálise e essas ferramentas que agregam aí para cada vez nós acelerarmos mais o teu processo de entendimento. Não vou chamar de cura, né, de entendimento. Então essas técnicas aliadas a todo o processo, elas agilizam,
né? Para que a gente o quanto antes nos entenda, para a gente o quanto antes nos autoconhecer. A partir desse autoconhecimento, a gente tem uma nova visão, a gente pode olhar a vida de uma outra maneira. A gente não vai conseguir nunca mudar ninguém, nunca, não tem jeito, a gente não muda ninguém, né? Se você está tentando mudar alguém aí, sinto muito, vai aí uma má notícia para você. Você não vai conseguir, ok? Você não vai conseguir mudar ninguém porque ninguém muda ninguém, né? A gente pode mudar no máximo a nós mesmos e olha, não é fácil, né? Não é fácil a gente mudar a gente mesmo. E é a única coisa que a gente pode mudar, a nós mesmos, né? Se já é difícil mudar a nós mesmos, você acha que você vai conseguir mesmo mudar alguém? Responde aí para mim. Não vai, não vai, não vai. O que vai fazer toda a diferença na sua existência é mudar o seu olhar. Mudar o seu olhar. À medida em que você muda o seu olhar para as pessoas, para as situações, para as tuas questões, quando você consegue mudar o teu olhar, quando você entende quais são aí os teus filtros, quais são aí as tuas tendências, quais são aí os teus padrões, quando você consegue entender isso e você consegue trocar, né, essas lentes, você começa a enxergar tudo diferente, né? Esse é o grande projeto, né, que a gente tem, ou que deveríamos ter, né, de mudar isso, de alterar isso, de mudar a forma de ver essas questões. E aí sim, tudo muda. Bem simples. Tudo vai mudar quando você mudar. Seja a mudança que você quer. Seja você a mudança que você quer. Porque vai ser só assim que você vai conseguir mudar. Não tem outra forma. Né? Não insista mais em querer que o outro seja do jeito que você quer. Porque é você que quer. Se a outra pessoa não está mudando, é porque ela não quer mudar. Não se encontrou. Talvez até queira, mas ainda não se achou, ainda não conseguiu forças para fazer isso. Né? E aí é a arrogância da nossa parte achar que a gente pode mudar alguém. Não vamos. A pessoa vai fazer o movimento dela quando ela entender que tem que fazer o movimento dela. Se é que ela vai entender um dia que tem que fazer esse movimento. Então, cuide de você, cuide do seu olhar. Cuide da forma com que você está olhando para a sua vida, para as suas coisas. Cuide disso. À medida em que você cuida disso, você muda o seu mundo. Você muda os seus arredores. Aí sim você muda as pessoas. Porque você vai ver as pessoas de uma outra maneira. Né? Você conseguirá ver as pessoas de uma outra maneira. Por quê? Porque você está mudando o seu jeito de olhar. E aí, ok, as pessoas vão mudar. A partir de você, a partir do seu olhar, a partir do seu novo entendimento. Né? E essa semana, né, eu sempre falo disso, que eu trago normalmente um tema aqui para a gente conversar sobre o que demais me chamou a atenção durante a semana, e essa semana algo que me chamou a atenção foram os relacionamentos, as questões de relacionamento. É um dos grandes temas, né, em consultório, não tem jeito. Relacionamento amoroso, relacionamento entre duas pessoas. Né? Existem, claro, os relacionamentos com a família, os relacionamentos profissionais, os relacionamentos com os amigos, tudo é relacionamento. Mas os relacionamentos amorosos mesmo, com o companheiro, com a companheira, esse é algo que, claro, né, é sempre latente, né, está sempre vindo à tona nas sessões, nas conversas terapêuticas, porque não é simples, né? A base é essa, né? Começa daí, não é simples.
Uma relação não é simples. Deveria ser, poderia ser, tem tudo para ser. Tem tudo para ser. Mas a gente precisa de entendimento. Né? E é essa nossa busca, né? Essa nossa busca de entendimento. Umas pessoas estão entendendo mais do que as outras, umas pessoas já melhoraram muito os seus entendimentos, mas é sempre um processo, é sempre um processo. E no meu entendimento, ninguém estará sempre pronto, ninguém nunca estará pronto, né? Porque é sempre um movimento que não depende só de mim, depende do outro. Quanto mais eu me entendo, mais eu tenho condições de entender o outro. Mas eu ainda não estou pleno, você ainda não está pleno, nós não estamos pleno. Então o que o outro faz ainda, com certeza, me aflige, me atinge. E de várias maneiras. Né? Não é o melhor é que a gente não se sinta atingido, óbvio, né? Essa é a busca. Mas a gente sente, né? Uns mais, outros menos, mas a gente sente. Então, e existem, né, algumas questões que são meio básicas, né, para esse entendimento, né, que o trabalho terapêutico ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a entender isso, a enxergar isso, porque muitas vezes a gente não vai estar enxergando, a gente não vai estar enxergando. Né? E é importante que a gente enxergue. Na terapia, normalmente, o terapeuta vai mostrar para você aquilo que você não está vendo. Se você estivesse vendo, você já estaria corrigindo, né? Então ele vai trazer para você aquilo que você não está vendo. Então uma das questões, por exemplo, pode ser o teu vínculo com a relação anterior. Às vezes você não percebeu ainda, mas você ainda está muito vinculado, você ainda está muito vinculada com a relação anterior. E normalmente a gente vai achar que não. Normalmente a gente vai pensar que não, estou resolvido, está tudo bem. E terapeuticamente você consegue perceber que não está tão bem assim. E se você ainda mantém esse vínculo de alguma maneira com esse relacionamento anterior, você está trazendo respingos para o teu atual relacionamento. E o teu parceiro, a tua parceira, pode perceber isso de uma forma mais intensa, que você nem está percebendo que está respingando, mas o teu parceiro, a tua parceira está sentindo muito isso. E talvez ele não fale para você, talvez ele nem saiba o porquê, mas você pode estar ainda muito atrelada, muito vinculado ainda a esse relacionamento anterior. Então, isso é uma das coisas. Uma segunda coisa que é muito comum, quanto as pessoas estão ainda indisponíveis porque ainda cuidam muito dos pais. Ela já está casada muitas vezes, já constituiu a família, já tem filhos, mas ainda tem uma dependência com os pais, ainda faz muito pelos pais, está indisponível. Né? Ela não se coloca totalmente disponível na relação por conta desses pais, né? Porque ela ainda tem um apego, a pessoa, né? Tem um apego ainda muito grande, ainda está atrelada com os pais, vinculada com os pais, né? E ela fica indisponível para a relação. Também sem perceber, né? Esses movimentos, a maior parte, são inconscientes, a maior parte. Né? Então, se você está com essas questões no teu relacionamento, dá uma olhada para isso. Né? Dá uma olhada, faz uma análise honesta, reflexiva com você mesma, com você mesmo, e perceba. E leve para a sua terapia, ou vá para a terapia, né? Permita-se ir para a terapia. Né?
Uma outra questão é a própria dependência, né? A própria dependência que existe muitas vezes desses pais. Uma dependência financeira, inclusive, né? Dependência emocional é muito forte, né? A relação com a mãe, a relação com o pai é tão forte, é tão intensa, foi sempre tão intensa, que ela que você não consegue, você tem essa dependência. E aí também você não se disponibiliza para a relação. Né? Você também acaba não conseguindo se disponibilizar. Né? Então, reflete também nisso, pensa nisso. Né? Uma outra questão básica também, que é o dar e receber. Né? Que é o dar e receber, lei de equilíbrio. Né? Nas constelações a gente fala muito disso. Uma das leis da constelação, são 3 leis, as ordens do amor, a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Quando essas leis não estão saudáveis, não estão harmônicas, emaranha, cria problema, cria condições de atrito, de conflito. Né? Então é importante, na relação, quanto está esse dar e receber? Né? Você tem muito mais dado do que recebido, você tem recebido muito mais do que dado. Ok, meu parceiro, minha parceira faz tudo para mim, faz de tudo para mim, eu acho ótimo, eu estou super bem com ele, eu estou super bem com ela, porque ela faz tudo. E você, quanto está fazendo? Porque essa relação tende a começar daqui a algum tempo desestabilizar. Por quanto tempo alguém vai conseguir apenas doar? Quanto tempo? Claro, depende de pessoa para pessoa. Mas quanto tempo uma pessoa vai conseguir ficar doando? Ela vai querer, em algum momento, receber. Só que quando ela perceber, talvez já seja tarde para a relação. Então, qual é hoje a sua relação? É uma relação que está equilibrada? Faz essa reflexão. Está equilibrada? Você entende que há um equilíbrio? Seja honesto, seja honesta com você mesma e perceba se está em equilíbrio. Existe um equilíbrio nesse dar e receber? Se não tiver, busque esse equilíbrio. Você pode fazer sozinho isso? Você pode fazer sozinha? Pode, claro que sim. Claro que sim. É fácil? Não, não é. Primeiro que muitas vezes, como eu estou falando aqui desde o início, esses processos, na maior parte das vezes, são inconscientes. As pessoas fazem sem se dar conta que estão fazendo. Quando a pessoa vem para a terapia e no processo terapêutico você começa a fazer apontamentos daquilo que a pessoa não está vendo e você começa a mostrar para ela, ela se assusta, porque ela fala, nossa, não tinha percebido, não tinha visto, não tinha conseguido ainda enxergar isso. A pessoa entende que ela está fazendo o melhor possível, que ela está, que está perfeito, que ela é perfeita naquilo que ela está fazendo. E aí quando você começa a apontar, ela se assusta, porque ela fala, nossa, estou longe, né? Estou longe de estar dando na mesma quantidade que estou recebendo, ou estou recebendo muito menos do que eu estou dando. Porque tem os dois lados, né? Não é só o receber, é o dar também. Então, essas questões, é claro, tem mais questões, mas essas são, assim, as principais, ou as mais recorrentes, não as principais, as mais recorrentes, né? Tem uma questão de estar buscando o pai na relação, também é muito comum, buscando a mãe na relação. Isso acontece muito, muito também.
né? Quanto eu estou buscando a minha mãe nas minhas relações, quanto eu quero uma mulher perfeita como era a minha mãe, né? Porque as mães e os pais, para as nossas crianças mal resolvidas, porque eu posso ter 30, 20, 80, 70 anos, se eu estiver com uma criança mal resolvida, essa criança vai estar nesse adulto buscando a mãe, buscando aquilo que a mãe não deu, buscando aquilo que o pai não deu, né? E quanto é que eu estou, nas minhas relações amorosas, buscando a minha mãe, buscando o meu pai, que são símbolos de perfeição. Para as crianças, os pais são ímagos, imagens de perfeição. Então, por que eu busco a minha mãe? Por que eu busco o meu pai? Porque eles são perfeitos. Na imagem dessa criança, que está ferida, nessa criança que está abandonada, ela não sabe que está abandonada. Ela vai sentir isso lá na frente, na fase adulta. Porque para ela, criança, os pais estão fazendo o que é certo. Porque eles são perfeitos. Eles são super-homens, eles são super-mulheres. Essa é a imagem que a criança tem dos pais, né? Então eu vou buscar, se eu tenho essa criança dentro de mim mal resolvida, se eu ainda estou buscando a minha mãe, se eu ainda estou buscando o meu pai dentro de mim, eu vou buscar isso na minha relação. Não vai dar muito certo, porque eu não vou encontrar minha mãe numa mulher, eu não vou encontrar meu pai num homem. E vou me frustrar. E posso até encontrar homens, mulheres, com as mesmas tendências, e também não vai ser saudável. E também não vai ser saudável. Porque o meu pai, por mais que essa criança tenha esse pai e essa mãe como perfeito, jamais eles foram e jamais eles serão. Porque não existe ser humano perfeito. Ser humano é ser humano, é imperfeito de natureza. Então não existe, é só na imaginação da criança. Então eu vou estar sempre criando as expectativas e me frustrando, porque eu não vou atender essas minhas expectativas, né? Então, dentro das relações, essas são as questões muito comuns, muito comuns. Reflete, pensa nisso que eu falei. Se você se interessou, se você quer saber mais sobre isso, me procure. Eu atendo na Zona Norte de São Paulo, eu atendo em frente ao metrô Tucuruvi. É muito facinho, você saindo do metrô, saindo da estação, em 3 minutinhos você está no meu espaço, é muito fácil. Zona Norte de São Paulo, metrô Tucuruvi. Você pode assistir esse vídeo desse programa e todos os outros que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. Você pode assistir no meu canal, no YouTube. Terapeuta Sidney Rosa, procure lá no YouTube. Terapeuta Sidney Rosa, você vai entrar no meu canal e você vai ver esse programa e todos os outros que eu já fiz, todos lá com seus temas. Você procura por tema lá e assiste no momento, na hora, enfim, ouve na hora que você quiser. No Facebook também, Sidney Rosa Florescer Violeta, que é o nome aqui do programa, o nome do meu espaço, e também Terapeuta Sidney Rosa. No Instagram também, Terapeuta Sidney Rosa. Você pode me encontrar lá com algumas mensagens no próprio Facebook e no YouTube, no canal do YouTube. E também tem o meu celular, anote aí, 11 São Paulo, DDD, 98670 6310. 98670 6310. 11 São Paulo, para você que está fora, 98670 6310. Não deu para anotar? Não conseguiu anotar? Entra no Facebook, Sidney Rosa, Florescer Violeta, você me encontra lá, me manda uma mensagem por lá. Entra no YouTube, Terapeuta Sidney Rosa, você vai acessar o meu canal, me manda uma mensagem por lá. Os telefones estão lá também, esse meu telefone, na realidade, está lá também. É só você entrar lá e você vai acessar. Me manda uma mensagem, grava um áudio,
E queira saber mais sobre isso, porque a tua questão pode estar muito mais simples, muito mais fácil de você ajustar, de você curar, à medida em que você se permitir olhar para essas questões. Permita-se a terapia, permita-se as terapias. Tá bom? Eu espero você no meu celular, em algum desses canais, ou aqui, domingo que vem, na Vibe Mundial, 2 da manhã. Até lá!